Bom, pessoal, esse vídeo obviamente é para quem gosta de inhame. E não importa se você gosta do inhame ensopado, do inhame cozido, ou no caso do que eu vou mostrar no final desse vídeo, o inhame frito, tá? Tem uma coisa que é fundamental para ele ser o mais saboroso possível, que é você só comprar inhame enxuto, não comprar inhame aguado. E eu vou mostrar para os amigos uma técnica que é literalmente 100% infalível. Todo mundo já cansou de ver em supermercado, às vezes em feira, um monte de gente, normalmente mulher é que tende a ir fazer a feira, são poucos homens fazendo isso, mas a pessoa pega o inhame e quebra na beirada da banca para ver se está bom ou não. Perde boa parte do inhame. Tem gente que fala, o inhame bom é um inhame arredondado. O inhame bom é o inhame mais escuro. O inhame bom é o inhame denso, que você sente o peso. Qualquer uma dessas formas, gente, se você usar, você vai levar inhame aguado, tá? E o que eu vou mostrar para os amigos é uma coisa que eu faço há mais de 40 anos. E nunca ocorreu de eu trazer um inhame aguado se eu respeitei essa única dica que eu vou dar para os amigos. Todo inhame, tá? Ele tem a parte das folhas, aqui já está um brotinho já, como vocês podem ver, e a porção contrária dele que eu chamo umbigo. Nenhum desses aqui vai ter um umbigo visível, porque eu, obviamente, já cortei para escolher. Então, a primeira coisa, gente, não se corta para olhar o lado das folhas. Porque, na maioria das vezes, a não ser que ele esteja muito ruim, vai te enganar falando que está bom, e às vezes não está. Então, você sempre vai cortar o inhame no que eu chamo umbigo do inhame. Você pegando um inhame íntegro, todos eles, quando você olhar, é como se tivesse um umbigo realmente aqui. É o lado contrário de onde está o broto e as folhas, tá? Em alguns inhames, você já não tem nem broto nem folha. E aqui parece que tem uma cratera soterrada de vulcão, tá? Tem as bordas todas reentradazinhas, às vezes é até plano, tá? É o lado das folhas, não é esse lado que você vai verificar. Outra coisa, sempre tenha com você um canivetinho, eu sempre levo para escolher. E aí você simplesmente pega o inhame no lado do umbigo e corta uma fatia fininha dele, não precisa muita coisa. E é isso aqui que vocês vão ter que prestar atenção. Isso aqui é que vai indicar que o inhame está 100% enxuto. Essa massa tem que estar branco leitosa, como essa, opaca, tá? É um branco bem leitoso mesmo e bem opaco. Isso significa que o inhame está 100% bom. Não importa qual inhame você pegar. Todo que você cortar, essa aqui já tem umas partes estragando, mas é porque esse inhame tem mais de uma semana que ele foi comprado e foi cortado. Basta você eliminar essa parte, iniciando a estragar, e de novo vocês vão ver, branco leitoso, opaco, é um branco opaco, não é brilhante, tá? É um branco bem leitoso mesmo, tá? Esse tá perfeito. Porque vai acontecer de uma vez ou outra vocês comprarem um inhame e no que cortarem, não vai ser o caso desses daqui, tá? Mas aqui, esse tá branco leitoso, mas não está tão branco leitoso quanto os de cá, mas ainda passa, tá? O que não pode é ele ser um branco translúcido, meio transparente, brilhoso. Por quê? Porque esses inhames assim não são 100% enxutos. Se de tudo, se você quer comer inhame e não está achando nenhum assim,
pode ser aceitável esse branco translúcido ou branco um pouco transparente ou mais brilhoso se você quiser um inhame ensopado, porque eu acho que nem para inhame cozido ele presta muito. Por quê, gente? O inhame cozido, esse inhame eu vou mostrar para os amigos depois de cozido, ele fica com uma massa firme, parecendo, quando você esmaga, parecendo um purê de batata firme, tá? Quando ele está com aquele branco meio translúcido, meio transparente, mais brilhoso, ele esmaga parecendo que fica meio consistente. Ele não desfaz como uma massa de purê. Ele tem uma liga. É o tipo do inhame que quando você vai mastigar, ele tem uma textura desagradável na boca. Não é tão ruim quanto o inhame todo aguado, que é aquele meio amarelado, transparente, coisa, que é horrível, tem um gosto simplesmente horroroso. Mas também não é como esse do branco leitoso. Então, essa talvez seja a coisa mais importante desse vídeo. Aprender a escolher o inhame enxuto, tá? Em 40 anos que eu escolho inhame, gente, nunca trouxe inadvertidamente um inhame que não fosse 100% enxuto. Por quê? Porque às vezes a gente quer comer um inhame e simplesmente você corta inhame e não acha nenhum com aquele branco leitoso que eu mostrei. Só acha esse branco meio translúcido e tal. Aí você leva um pouquinho só para fazer ensopado, tá? Não vai ser o caso desse aqui. Esse aqui vai ser cozido e frito. E eu sei que aí é uma novidade para muita gente, porque no supermercado, às vezes as pessoas conversando, a gente comenta, poucas pessoas ouviram falar de inhame frito. Uai, frita inhame? Os amigos vão ver, é uma maravilha. É a forma, talvez, preferida daqui de casa, tá? Depois eu talvez faça uma outra receita de inhame com carne, que os amigos vão achar uma maravilha também. Mas para essa hoje, vai ser inhame frito. Mas o principal, para ele ficar saboroso, ficar crocante por fora e com essa textura macia de purê por dentro, não aquele troço... Porque tem uns inhames que você vai mastigar, ele tem uma resistência, ele tá até macio, mas ele tem uma resistência no mastigar, uma textura esquisita. Isso compromete o gosto do inhame. E daqui a pouco eu vou dar uma outra dica, que é a seguinte, gente. Depois do inhame cascado e partido, se você quer ele cozido ou frito, tá? Ele, para ser frito, ele precisa ser cozido primeiro, mas para ele ficar com aquela consistência gostosa e principalmente para o frito, ele ficar crocante por fora e com essa textura de purê de batata por dentro, que ele desmancha na boca, uma dica importante. Ao se lavar o inhame depois de cascado e partido, é importante, para fritar pelo menos, e até para ele cozido, para ele ensopado não, para ele ensopado é o contrário. Você não faz isso, porque você quer o quê? Você quer o amido dele. Mas para ele só cozido ou para ele frito, você quer eliminar o excesso de amido externo dele. Então, você vai lavá-lo na bacia, no bowl, seja no que for, umas 5, 6 vezes. Você enche de água, mexe bem, vocês vão ver que a água sai meio leitosa. Isso é um amido. Descarta essa água e enche de novo. Não precisa esperar, não. É só movimentá-lo com a mão, que ele vai soltando esse excesso de amido externo, tá? E você faz isso até a água sair clarinha, transparente, tá? Quando ela estiver transparente, você pode escorrer e botar para cozinhar, tá? Então essa é a segunda dica para o seu inhame cozido ou seu inhame frito ficarem perfeitos. Lave bem para tirar o excesso de amido externo. A hora que a água estiver transparente, está no ponto. Se for inhame ensopado, não precisa, e aliás eu acho que nem deve fazer isso, porque você quer aproveitar todo o amido, inclusive para engrossar o caldo, tá? Então essa dica vale se você gosta de comer o inhame cozido, porque ele vai ficar com essa consistência que eu estou falando, de purê de batata.
sem ficar com aquela gosmazinha por fora. Ele vai ficar sequinho, entre aspas, tá? Mesmo cozido. Fica uma maravilha. Eu vou mostrar para os amigos. Mas era importante essas duas dicas iniciais. Como escolher primeiro, sempre esse branco leitoso, um branco opaco, tá? Ele não tem brilho, não tem transparência, é um branco sólido, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Ó. E aí, quando você achou um, ele pode ser referência para você. Você vai cortando outros e às vezes você fica na dúvida, será que esse aqui tá meio translúcido ou não? Chega perto desse que tá com um branco opaco e compara. Se ele tiver meio translúcido e tiver acontecendo de você achar muitos inhames assim, branco leitoso, opaco, descarta aquele. Você vai deixar na banca, alguém vai levar, ainda mais que você corta só um pedacinho, você não está estragando o inhame e tal, tá? Então, são essas duas dicas. Daqui a pouco eu vou voltar para mostrar o tamanho que eu pico para cozinhar, isso fica a critério de cada amigo aí, e depois nós vamos dar o tempo de cozimento e depois nós vamos mostrar como ele fica frito, tá? Os amigos, eu acho que quem gosta de inhame vai adorar isso. Bom, pessoal, esse é o resultado com exatos 30 minutos de cozimento. Abriu fervura para valer, eu abaixo o fogo, marco 30 minutos e é isso há anos e anos. O resultado é sempre o mesmo. Quando o inhame está enxutinho, foi bem escolhido, bem lavado, ele fica assim, a consistência. E com detalhe, gente, eu acredito que deva ter a ver com estágio de maturação ou variedade do inhame, ou ele fica assim, mais branco amarelado, ou ele fica acinzentado, tá? Isso não vai fazer diferença se ele está cozidinho, macinho ou não. Eu, por exemplo, para falar a verdade, eu gosto mais da textura quando ele está todo mais acinzentado. Pode ser ponto de maturação, não sei, mas todos eles ficam cozidinhos do mesmo jeito. Me permito aqui provar. Tá no ponto ideal. Então, isso aqui agora, ele já esfriou um bocado. Agora ele vai para o óleo, para ser frito, tá? Eu sei que muita gente não conhece. E na panela é o seguinte, gente. Você pode usar aquele truque do palito de fósforo para ver se está no ponto de colocar. Você joga um palito de fósforo no óleo e é assim que ele pega fogo, está no ponto de você colocar o inhame. Eu coloco o inhame e pro gosto daqui de casa ele frita por 15 minutos, só de vez em quando. Na hora que eu coloco o inhame, eu não mexo com a escumadeira, não faço nada, só vou distribuindo na panela até encher a panela, ele fica coberto de óleo. Depois eu mexo a panela um pouco e ele frita por exatos 15 minutos. É o ponto que ele fica douradinho e crocante por fora e muito macio por dentro, desmanchando realmente, tá? É o ponto que o pessoal aqui em casa gosta. O pai, por exemplo, preferia ele, como ele costumava dizer, assustado só na gordura, ou seja, você passa o inhame na gordura, ele começa a fritar, no máximo com 5 minutos você tira. Fica saboroso também, mas meu irmão e eu também, a gente prefere ele nesse ponto, ele fica douradinho por fora, crocante e com o interior macio, tá? Depois dele frito eu vou mostrar para os amigos. Mas é isso aí, inhame frito, coisa que não é muita gente que sabe disso, ou que está acostumada com isso, ou que já provou do inhame assim. Então, eu vou mostrar depois dele frito, eu espero que os amigos façam e gostem. Bom, pessoal, esse é o resultado do inhaminho frito, tá? Se ele foi bem escolhido, só veio inhame enxuto e foi lavado, ele fica exatamente assim. Porção externa crocante, tá?
e porção interna cozidinha, tá? Fica uma delícia. E com um detalhe, se sobra do almoço, o que é difícil, quando faz maior quantidade até sobra, ele fica ainda mais gostoso à tarde para tomar um café com ele, tá? E só mais um detalhe, no vídeo, o telefone na mesma posição e tal, eu mostrei como ele estava picado e depois a primeira água, ele sendo lavado, e a última água. Não sei por que cargas d'água esses vídeos ficaram na vertical, tá? Então não vai dar para mim emendar com esses outros aqui para os amigos verem. Não tem nada demais, é só mostrando o tamanho deles e como fica a água na primeira lavada, depois a última lavada e algumas pequenas considerações, mas se os amigos estiverem interessados em ver, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para esse vídeo que ficou na vertical, tá? Como eu falei, são 15 minutos de fritura para ele ficar nesse ponto, pelo menos no meu fogão, né, no fogo que eu deixo, mas não tem muito erro. E a única coisa que eu faço, gente, é que eu não fico mexendo com a escumadeira. Eu coloco na panela, dou uma agitada com a panela para ele ficar bem distribuído. Depois, com 5 minutos, outra pequena agitada, mais 5 minutos, outra pequena agitada. E quando deu os 15 minutos, uma pequena agitada e retiro. Boto num escorredor e ele fica assim, todo ele sequinho, tá? Crocante por fora, muito macio por dentro, extremamente saboroso. Se os amigos que gostam de inhame se arriscarem a fazer, eu creio que vão aprovar, tá? E mesmo que não queiram fazê-lo frito, vocês viram que o ponto dele cozido fica muito interessante também. Quando você lava bem, ele não dá aquela camada externa gosmenta, escorreguenta. Ele fica sequinho, tá? Fica muito bom. Eu acho que os amigos que fizerem vão aprovar. Era isso, um abraço a todos.